Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, 1ª e 2ª Coríntios. Lição número 8, o poder da ressurreição de Cristo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este sábado do Senhor que chegou. Muita alegria, Senhor, meu Deus. 20 que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor está lá comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O poder da ressurreição de Cristo na lição de sábado. O verso para memorizar. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação? E é vã a fé que vocês têm? E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm? E vocês ainda permanecem nos seus pecados? 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 17. É um chamado de Paulo para a igreja de Coríntio. É curioso que já em seu tempo Paulo precisou lidar com aquele que negavam a ressurreição dos mortos. Afinal, as pessoas viam que a morte faz ao corpo. Ele se decompõe, apodrece, resseca e torna-se pó, quase nada. Também sabia que muitos estavam mortos ainda havia muito tempo. Na verdade, a maioria das pessoas permanece morta por muito mais tempo do que viveu. Do ponto de vista humano, a ressurreição dos mortos não parece mais plausível. Não parecia mais plausível para eles do que parece muitos hoje. E foi exatamente esse problema que Paulo enfrentou. No entanto, esse é um tema crucial. Se Jesus não ressuscitou, ele não é quem disse ser. A cruz não teve efeito e nossos pecados não foram pagos. Estaria apenas o desespero. Mas o nosso Senhor ressuscitou, subiu ao céu e voltará para nos levar para casa. Nesta semana, vamos nos concentrar em 1 Coríntios 15 e no seu ensino sobre a ressurreição de Cristo, influenciados pela mentalidade pagã ao redor. Alguns em Coríntios afirmavam que não há ressurreição. Em resposta, Paulo apresenta a ressurreição de Cristo como nossa única esperança de salvação. Lição de domingo, proclamando a ressurreição de Cristo. Paulo iniciou 1 Coríntios 15 destacando o Evangelho. Ele fala do Evangelho. Primeiro, que pregou aos coríntios. Segundo, que eles receberam. Terceiro, no qual permaneciam firmes. No quarto, pelo qual eram salvos. 1 Coríntios 15, versos 1 a 2. Essa abertura prepara o leitor para que vem a seguir no capítulo e mostra como a ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa salvação. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Sua ressurreição é a parte tão essencial da mensagem do Evangelho que negá-la contradiz a fé nele. Exatamente. Primeira pergunta, leia 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 4. Lucas 24, versos 44 e 47. Romanos capítulo 1, versos 1 a 4. O que esses textos têm em comum? Em 1 Coríntios 15, versos 1 a 4, temos um resumo da mensagem de Paulo. Quer a expressão segundo as Escrituras se referia a passagens específicas do Antigo Testamento ou ao conjunto da Bíblia hebraica. Isso não altera o fato. A morte e a ressurreição de Jesus cumprem as promessas de Deus encontradas no Antigo Testamento. Segunda pergunta, leia 1 Coríntios capítulo 15, versos 2 e 11. Por que esses versos colocam lado a lado crer e pregar? Que relação existe entre os dois conceitos? Quem proclama que Cristo ressuscitou precisa primeiro crer que sua ressurreição é um fato histórico. Nesse sentido, 1 Coríntios 15, versos 5 a 8, tem papel decisivo no Novo Testamento.
Esta passagem apresenta forte evidência bíblica de que Cristo foi visto por inúmeras pessoas após a ressurreição, muitas delas ainda vivas quando Paulo escreveu a carta, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Em outras palavras, Paulo diz: pergunte a essas pessoas os que elas viram. Tamanha era a sua confiança na realidade da ressurreição de Cristo. Essas pessoas foram testemunhas oculares. Eram aquilo que Jesus tinha dito que seriam, testemunha destas coisas. Lucas capítulo 24, versos 48. Pergunta no rodapé: que razões temos para crer na ressurreição de Cristo? Que é verdadeira, que temos fé em Cristo e acreditamos que Ele ressuscitou. Que a ressurreição foi uma vitória para Cristo e para todos nós. Além disso, em que outras coisas seculares ou sagradas cremos mesmo sem tê-las vistos pessoalmente. É isso que Deus quer de nós. Acreditar sem ver a Deus. É ter fé naquilo que não vê. A fé significa, povo de Deus, é naquilo que não vê. É acreditar naquilo que você não vê. Que você não está vendo. E você tem fé. Você acredita em Deus. Você não vê a Deus, mas você tem fé nele. É isso que Deus quer de nós. Lição de segunda-feira. Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 a 19, Paulo mostra quão graves e terríveis são as consequências de negar a ressurreição. Sem ela, os crentes não têm esperança, nem para o presente, muito menos para o futuro. Pergunta número 3. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 a 19. Quais seriam as consequências de Cristo se não tivesse ressuscitado? De modo geral, os pagãos antigos não criam na ressurreição, especialmente no mundo grego, marcado pelo dualismo entre corpo e alma, segundo o qual na morte a alma se desprende do corpo e vai para onde se supõe que as almas dos mortos vão. Paulo começa 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 19 com uma pergunta retórica que revela sua perplexidade. O quê? Como que alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? 1 Coríntios 15, 12. Tradução do autor. Para ele era inconcebível não crer na ressurreição, até porque havia muitas testemunhas oculares. 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 a 8. Pior ainda, sem a ressurreição, a esperança deles estaria construída sobre uma mentira, e eles permaneceriam em seus pecados. Paulo afirma que, se não há ressurreição dos mortos, então, Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios 15, 13 a 16. Segundo, nossa pregação é vã. 1 Coríntios 15, 14. Terceiro, nossa fé também é vã. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. 4. Somos falsas testemunhas. 1 Coríntios 15, 15. 5. Nossa fé é inútil. 1 Coríntios 15, 17. Ainda permanecemos em nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. E naturalmente, os que morreram estão perdidos. 1 Coríntios 15, 18. Quer dizer, foi uma retórica que Paulo fez. Que é vã todas as coisas se Cristo não tivesse ressuscitado. Para que então? Sem a ressurreição, tanto a pregação quanto a fé são vãs. 1 Coríntios 15, 14. O termo grego traduzido por vã, que significa vazio, é kenos. Essa tradução é adequada, mas pouco específica. Os estudiosos discutem se kenos significa vazio por carecer de verdade. Não é verdadeiro, de resultado sem efeito, ou de propósito sem propósito, em vão. Seja como for, em um cenário sem ressurreição, a fé é descrita como mataios, que significa fútil ou vã. 1 Coríntios 15, 17. Embora mataios se aproxima de kenos, a ideia é que Jesus não está vivo, a fé é infrutífera, um engano,
porque nossos pecados não foram perdoados. 1 Coríntios 15, 17. Seriam falsas testemunhas, enganando e sendo enganados. 1 Coríntios 15, 15. Quer dizer, aqui é uma retórica, né? Se não houvesse ressurreição, tudo seria vã, falsas testemunhas, a gente estava se enganando e enganando as pessoas e sendo enganadas. Quer dizer, claro que teve ressurreição. Se ao morrer a pessoa vai imediatamente para o céu ou para o inferno, que sentido em 1 Coríntios 15? Não vai nem para o céu e nem para o inferno. Fica debaixo da terra e espera, se merecer a salvação, Jesus voltar. Se não merecer, se morreu ímpia, depois de 1000 anos, vai ressuscitar. Por que a verdade bíblica do sono dos mortos é um ensino tão importante? Porque o engano que tem no mundo sobre espiritismo, que fala que a nossa alma é imortal, que a nossa alma é mortal e não imortal, que os pagãos trazem para enganar, que Satanás traz ao mundo para enganar os cristãos, quer dizer, é importantíssimo o ensino. Lição de terça-feira, Cristo, as primícias. Se Jesus não estivesse vivo, toda a expectativa em relação ao futuro seria uma ilusão. 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 19. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 20. Sua ressurreição é um evento histórico. Por isso, podemos estar certos de que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão por ocasião da sua vinda. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Pergunta número 4. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 23. O que significa dizer que Jesus é as primícias? O fim desta era maligna será marcado pela ressurreição corporal dos que morreram em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 24. Apocalipse capítulo 20, versos 5 e 6. Como o último Adão, Cristo entregará o reino ao Pai, devolvendo-lhe o domínio deste mundo. 1 Coríntios 15, 25 a 28. Devemos entender a sujeição de Cristo a Deus. 1 Coríntios 15, 28. A luz do paralelo entre Adão e Cristo. Como Adão definitivo no plano da redenção. 1 Coríntios 15, 45. Jesus se submete inteiramente à vontade do Pai. É algo que primeiro Adão não fez. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 29 a 34, Paulo retorna ao seu pensamento sobre a insensatez de negar a ressurreição. Ele usa a ilustração do batismo, que simboliza a união do crente com Cristo, em sua morte e ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 4. Colossenses capítulo 2, verso 12. Negar a ressurreição não faz sentido. O que é difícil de compreender, contudo, é o que o Paulo quis dizer com batismo por causa dos mortos. 1 Coríntios 15, 29. Há várias tentativas de explicação, mas é melhor interpretar a expressão como uma referência à decisão de algumas pessoas de se batizarem, para que pudessem se reunir novamente na ressurreição, como os entes queridos que já haviam falecido. Também poderiam ser a decisão de ser batizado fosse uma resposta à vida exemplar daqueles que morreram em Cristo. Neste caso, a expressão se referia às pessoas que não eram batizadas no lugar dos mortos, mas por causa da influência de pessoas que já haviam morrido. No livro Comentário Bíblico Andrews, versão 4 em Romanos a Apocalipse, página 206. Além disso, arriscar a própria vida seria inútil se não houvesse ressurreição. 1 Coríntios 15, versos 30 a 32. Nesse cenário, seria melhor entregar-se aos prazeres deste mundo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Pergunta no rodapé. Reflita nas palavras de Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Como ele podia ter tanta certeza em relação ao futuro? E nós, como podemos tê-la? Que as pessoas vão ser hipócritas, maldosas, cada vez piorar. E
E vamos acreditar nisso, que a Bíblia não mente jamais, é verdadeiríssima. Lição de quarta-feira, o corpo ressuscitado. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 a 39, Paulo passa a tratar ainda brevemente do corpo na ressurreição. Ele abre essa sessão com duas perguntas. Como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. As respostas aparecem em 1 Coríntios capítulo 15, versos 36 a 49. Pergunta número 5. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versos 36 a 41. Como esse trecho responde às perguntas de 1 Coríntios capítulo 15, versos 35. Paulo usa 3 comparações para ajudar seus leitores a entenderem o que acontecerá na ressurreição. A primeira, 1 Coríntios 15, versos 36 a 38, observa que o corpo é como uma semente que precisa morrer, ou deixar de ser semente, para que de modo miraculoso tornar-se planta. A lição é clara, a ressurreição é um milagre de Deus. A segunda comparação, a analogia dos corpos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 39 e 40. Destaca que neste mundo Deus deu tipos distintos de corpos e animais e seres humanos, apropriados ao ambiente atual. Do mesmo modo, nosso corpo será adequado às novas circunstâncias do mundo celestial. Essa ideia prossegue com a analogia do corpo glorioso. 1 Coríntios 15, versos 40 a 41, que enfatiza que a glória do corpo ressuscitado supera imensamente a do corpo anterior, marcado por nossa condição terrena e decaída. Essa verdade também aparece em 4 contrastes entre o corpo atual e o corpo ressuscitado. O primeiro é terreno corruptível, fraco e natural. O segundo é celestial incorruptível, poderoso e espiritual. 1 Coríntios 15, 40 a 44. Isso não significa ausência de continuidade entre ambos. O uso do termo grego soma, que significa corpo, tanto para o corpo sepultado quanto para o corpo ressuscitado, indica continuidade. Por outro lado, os 4 contrastes acima apontam descontinuidade. Nosso novo corpo, graças ao Senhor, não será o mesmo corpo sujeito à decadência que temos agora. Paulo não relaciona o termo espiritual a uma existência imaterial. Em outra passagem, ele explica que Jesus transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versos 21. Teremos corpo real, porém que não se desgasta nem se corrompe. Como tudo que conhecemos envolve decadência, doença e morte, é difícil imaginar a vida sem essas coisas, mas é exatamente isso que nos é prometido em Cristo. Pergunta no rodapé: de que maneira a certeza de que o nosso corpo será transformado à perfeição nos ajuda a lidar com a resiliência com as limitações físicas que enfrentamos hoje? É acreditar na volta de Cristo que nosso corpo será transformado. E os corpos que já morreram, que estão debaixo da terra, será ressuscitado. Incorruptível. Perfeito. Lição de quinta-feira, vitória final sobre a morte. Pergunta número 6, leia 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 57. O que esse trecho nos diz a respeito da nossa vitória definitiva sobre a morte? Paulo inicia o último parágrafo de 1 Coríntios 15 com uma afirmação integrante. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Muitos leitores usam essa declaração para dizer que Paulo defendia uma existência imaterial no céu. Contudo, o contexto aponta em outra direção. O paralelismo de 1 Coríntios 15, verso 50, sugere que carne e sangue corresponde à corrupção, bem como o reino de Deus corresponde à incorrupção. Ainda como em 1 Coríntios 15, 42 a 49, Paulo contrasta o corpo atual ou mesmo o corpo morto com o corpo ressuscitado. O corpo sepultado é marcado por corrupção e imortalidade.
o ressuscitado por incorrupção e imortalidade. 1 Coríntios 15, 50, 53 e 54. Em resumo, nosso corpo precisa passar por uma transformação radical para herdar o céu. Em termos práticos, Paulo usa a corrupção e mortalidade para se referir à natureza pecaminosa. Em escritos judaicos, carne e sangue é uma expressão para a humanidade decaída. Por isso, nosso corpo deve ser transformado e purificado de toda a imperfeição na volta de Cristo. Somente quando essa natureza pecaminosa for removida, 1 Coríntios 15, 54, e passarmos pela experiência da glorificação, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 53, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 17, se cumprirá a proclamação, tragada foi a morte pela vitória. Neste momento contaremos, 1 Coríntios 15, 54, neste momento cantaremos este hino ousado e desafiador. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tudo isso ocorrerá na segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Pense nisto, uma pessoa fecha os olhos na morte, e na sequência a próxima experiência será a segunda vinda de Cristo, quando ele a ressuscitará. Não importa quando o crente morreu, mesmo que há milhares de anos. No momento, num abrir e fechar de olhos, voltará à vida, ao ressoar da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Pergunta no rodapé. Quem nunca lamentou com a vida passa rapidamente? Antes de ser um cristão, eu pensava nisso, mas em poucas vezes. Quando tornei cristão, não penso mais. Do mesmo modo, a volta de Jesus nos parecerá rápida. Está se aproximando. A vinda de Cristo está às portas. Decreto dominical chegando, e quando chegar o decreto dominical, pode fazer a contagem de 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. É ser rápido. Talvez naquele dia pensemos, Senhor, como a tua vinda foi rápida. Com essa perspectiva, nos ajudar a lidar melhor com o que é vista como demora. Temos que falar, Senhor, venha rápido, venha desse mundo corrompido, tire-nos desse mundo corrompido, vamos para a salvação. Vamos morar junto contigo, Senhor. Lição de sexta-feira, estudo adicional. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Com certeza, creio sempre. João capítulo 11, versos 25 e 26. Cristo estava olhando para o tempo de sua segunda vinda. Neste momento, justos mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos representaria a ressurreição de todos os justos mortos. No livro Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Nações, página 424. A terra ficou extremamente agitada quando a voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam o sono da morte. Eles respondiam à chamada e saíam revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55. Então os santos vivos e os ressuscitados erguiam a voz em uma aclamação de vitória, longa e arrebatadora. Aqueles corpos que haviam descido à sepultura levando os sinais da enfermidade e da morte surgiam com saúde e vigor imortais. Os santos vivos foram transformados em um momento num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontraram o seu Senhor nos ares. Que encontro glorioso, maravilhoso. Não somente glorioso, maravilhoso. Amigos que a morte havia separado foram reunidos para nunca mais se separarem. Ellen Goldwhite, no livro História da Redenção, páginas 288 e 289. Então, povo de Deus, esse foi o estudo de 1
de 1 e 2 Coríntios, o poder da ressurreição de Cristo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar as verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um ótimo sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!